Olá, seja muito bem-vinda ao Folha Entrevista desta semana. Nosso assunto, novamente, é a questão da concessão do pedágio para as rodovias aqui do Paraná. Nós tivemos, nesta semana, uma audiência, o início das primeiras audiências públicas com a Assembleia Legislativa, os deputados também participando desse processo, porque o governo federal está apresentando um modelo de pedágio, conforme conversamos na entrevista anterior com o João Arthur Mor, ele que é gerente da FIEP, né, gerente de assuntos estratégicos da FIEP, também está participando dessa discussão, foi o nosso entrevistado do último programa. No Folha Entrevista de hoje, vamos ouvir o advogado londrinense Fábio Teófilo, radicado no Canadá atualmente, mas que também está acompanhando esse processo e também está participando virtualmente dessas audiências públicas. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Obrigado, Diego. Obrigado à Folha de Londrina. Um prazer muito grande poder participar desse debate e agradecer à Folha de Londrina pela oportunidade, especialmente na sua pessoa, Diego. Beleza, Fábio. Estamos à disposição. Bom, o modelo proposto pelo governo federal tem sido motivo de críticas aí por parte dos deputados, tanto da oposição quanto da situação. Na entrevista anterior com o João Arthur Mor, nós falamos sobre isso, Fábio, porque ele apresenta um modelo chamado híbrido, né, de menor tarifa com maior tempo de outorga e um contrato aí válido por 30 anos. Qual é a sua opinião? Você que está acompanhando esse processo, está acompanhando também as audiências, por que tem motivado tanta polêmica esse modelo proposto pelo governo? Bom, Diego, antes de eu dar entrada especificamente nesse assunto, eu queria dizer para as pessoas que eu sou advogado que falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho mestrado no Canadá, na Universidade de Western Ontario, e sou um advogado que atua nessa área, já colaborando com o Instituto Brasil Transportes desde 2005, e estou há mais de 20 anos me debruçando em cima dessa matéria. Eu fui autor de uma ação que derrubou conseguiu uma liminar para derrubar a licitação da PPP feita pelo Beto Richa na PR-323. Aquilo ali era uma PPP para cuidar de 220 quilômetros de rodovia e a um custo de 7,7 bilhões. Eu também fui autor, as pessoas talvez não devem associar, mas eu sou autor de ação popular em Londrina para suspender os radares, que foram 65 pontos de radares que eu consegui suspender no TCE. Isso ainda está subjúdice, tem uma ação minha popular correndo aí na Justiça de Londrina, e a um custo de 8,6 milhões. Então, eu sou muito proativo. Eu atuo muito nessa área de ação popular e evidentemente, contra essas situações que nós vemos que existem potenciais atos de corrupção. Então, falando até da PPP da 323, veio depois a Lava Jato e pôs uma pá de cal, mas eu tive a felicidade de conseguir barrar uma licitação lá atrás de uma PPP de 7,7 bilhões. E então eu tenho experiência, vamos dizer, prática na parte jurídica em relação a isso. Respondendo à sua pergunta, eu acho que nós estamos vendo, o que nós estamos vendo é um engodo. O que nós estamos vendo é uma máquina de propaganda que estão tentando nos vender algo que já foi tentado no passado. No tempo do governo Lerner, foi prometido um anel de integração totalmente duplicado, e esse anel de integração acabou não saindo e as obras acabaram, tivemos aditivos contratuais com degraus tarifários e as obras foram postergadas para os últimos anos de contrato. Então, a população e o setor produtivo do Paraná está muito atento a essa nova proposta do governo federal. O interessante é que o ministro Tarcísio, do governo Bolsonaro, ele tem ido muito ao Nordeste, Norte do Brasil, inaugurado obras, inaugurado rodovias, e aqui no Paraná ele vai nos dar uma bomba. E eu vou dizer que bomba é essa. Esse contrato que prevê a duplicação das rodovias, ele é um contrato de 42 bilhões no curso de 30 anos. Se nós fizermos uma conta simples, as concessionárias vão arrecadar 1,4 bilhão de reais por ano. Eu faço uma simples pergunta. Essa é a grande polêmica, né? Essa é a grande questão. Eles vão duplicar essas rodovias em 7 anos,
Isso a gente não sabe se vai acontecer, porque pode mudar um governador, vir um aditivo, mudar presidente, a gente não sabe. Há uma certa instabilidade nesse sentido. E um valor de 1,4 bilhões por ano. É um valor, no meu entendimento, muito excessivo, é um valor potencial sobrepreço nessa contratação. E depois do 7º ano, que estiver pronta, as rodovias estiverem todas duplicadas, nós vamos ter que pagar mais 1,4 bilhões por ano para as concessionárias, que estão dizendo que vão investir. Na realidade, elas não vão investir nada. Elas vão simplesmente pegar o seu dinheiro do pedágio, vão no BNDES conseguir financiamento, elas não vão pôr um centavo, elas vão pegar o seu dinheiro e vai ser arrecadado entre financiamento e o pedágio, vai ser arrecadado algo em torno de 1,4 bilhões de reais por ano. Isso é inaceitável. Inaceitável, sem contar que o paranaense vai ganhar mais 15 praças de pedágio, e eu queria dar em primeira mão que Londrina também vai ter sua praça de pedágio localizada em Irerê, antes do Ribeirão dos Apertados, na Baixada. É lá que eles estão querendo colocar... Não vai ser mais próximo de Itamarana? Não vai ser mais próximo de Itamarana? Não. Inclusive, eu tenho um documento, que é o próprio estudo da NTT, que demonstra que o pedágio será no quilômetro 57 da PR-445. Isso vem a ser antes do Ribeirão dos Apertados, ali no distrito de Irerê. Então, Londrina vai ganhar uma praça de pedágio e, pasmem, a proposta que está sendo colocada pela NTT é de um pedágio de R$11 dentro de Londrina. R$11. Então, a sociedade paranaense não pode mais aceitar essa máquina de propaganda, esse engodo, essa situação que estão querendo colocar a goela abaixo para os paranaenses. Ô, Fábio, inclusive esse trecho que você está mencionando, a PR-445, nós conversamos com o João Arthur Mora da FIEP sobre isso, é a proposta de duplicação, né, da PR-445 até aquele trevo de Mauá da Serra, quando cruza com a rodovia do Café, sentido Curitiba. Fábio, um dos pontos mais criticados no pedágio paranaense é a questão das altas tarifas. Nós temos aqui alguns dos pedágios mais caros do país, região de Jataizinho, o próprio pedágio também de Jacarezinho, o pedágio que não é aqui próximo de Londrina, mas que é um pedágio importante, que é aquele do litoral também, tarifas altas. Enfim, você acredita que nesse modelo proposto pelo governo federal, de menor tarifa com maior outorga, existe uma possibilidade de redução de tarifa? Eles estão falando até em 60%. Isso é factível? Bom, eu vou lembrar aos senhores, e a você, Diego, e à população, e ao setor produtivo, e eu gostaria de falar ao G7 especificamente, que eu gostaria de nominar a FECOPAR, a CEPAR, FEComércio Paraná, a Federação da Agricultura, das Indústrias, a FIEP, a FACIAP, a FETranspar, a Associação Comercial do Paraná. Eu gostaria de dizer que o pedágio de Jataizinho custava R$ 4,40. Você me prometeu hoje que você vai me dar um pedágio de R$ 5, R$ 6, desconto, com free flow, com tag. Isso está me parecendo, eu vou fazer uma analogia bem interessante. Isso é aquela loja de departamento que o cara coloca o preço da geladeira para caber no seu bolso. Então o cara está me oferecendo uma geladeira que vai custar R$ 50. Eu posso pagar R$ 50, cabe no meu orçamento, eu vou pagar e não vai me ficar apertado se eu pagar R$ 50 na minha geladeira. Só que o custo, é isso que as pessoas têm que entender. O custo da geladeira vai ser 4, 5, 6 vezes o custo final. Então não adianta ele me prometer uma tarifa de 5, de 10, de 11, se na planilha deles, eles estão prevendo um faturamento bruto de 1,4 bilhões de reais. Então, por ano. Mais 45 bilhões no curso dos 30 anos. Então, é uma pegadinha. Essa é uma pegadinha. Tudo isso que está sendo falado, na realidade, é uma forma de tentar convencer. A pessoa fala assim, nossa, eu pagava R$ 24 em Jataizinho, hoje eu vou pagar 10, 9. A pessoa está achando que está tendo um ganho, mas, na verdade, não está tendo um ganho. Se você aumentar o número de... Outra pegadinha, se você aumentar o número de praças de pedágio, você pode ter uma praça que custe 24, como Jataizinho, como você dividir em duas praças que custe 15, que no final vai sair 30. Então, todas essas pegadinhas
são para tentar iludir a população, para dizer, não, o pedágio está mais barato, quando na realidade está mais caro, porque você vai pegar o trecho todo e você vai ver que, no final das contas, você está pagando mais caro. E aqui temos um agravante. Nada impede, não existe legislação, setor. O que acontece? Nós temos, num curso do tempo, num país instável, política e economicamente como o nosso, uma situação que a gente não pode prever o futuro. Amanhã depois vem aditivos. Nada impede que venham aditivos e venham fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que está previsto na legislação. Então, não podemos cair nessa pegadinha de pedágio mais barato, porque isso é uma falácia, isso é um engodo, isso é uma enganação, né? Eu conversava em outra oportunidade com outros colegas e eu via que as pessoas, lembrando lá de 1995, dizem o seguinte: está acontecendo de novo, é a mesma situação, a diferença do passado é que hoje eles estão prometendo, está mais sofisticado, vamos dizer assim, em outros tempos, da modernidade, com Wi-Fi, etc., rodovia inteligente, padrão internacional RIP, não sei o quê, isso tudo é uma máquina de propaganda. Obviamente que esses técnicos são treinados, eles vieram da Artesp, que é a agência reguladora do Estado de São Paulo, eles são muito bem treinados e eles vão aguentar a pancada, a porrada e vão tentar convencer, mas não vão convencer ninguém. A população do Paraná está vacinada, até lembrando dos tempos de Covid. Fábio, para a gente finalizar, qual seria o melhor modelo, então, na sua avaliação? E também um entendimento que parta do G7, como você mencionou, que é um grupo que reúne as entidades do setor produtivo aqui do Paraná, e dos próprios parlamentares, né, que estão defendendo, a maioria deles, pelo menos, o modelo de menor tarifa. Você acha que esse modelo é execuível? Qual é a sua defesa? O que você defende como ideal para uma nova concessão de pedágio aqui no Paraná? Bom, eu vou aproveitar a oportunidade do seu programa e da sua audiência. Eu gostaria de lançar uma situação que nós temos que ter, em vez de aumentar para 42 praças, nós temos que reduzir para 15. E 15 anos de concessão. E eu sou defensor... Metade do que está sendo proposto, né? Não, na verdade, anos é metade. Né? A gente reduziria para 15 praças de pedágio de manutenção, não, e a sociedade paranaense elegeria aquelas obras prioritárias, e o governo federal, o governo estadual ou o próprio pedágio poderia ficar encarregado de pagar, custear essas obras prioritárias. Eu não acredito que em 7 anos eles farão essas obras, nós não podemos cair nessa falácia, então eu defendo o plano 15 anos de concessão, 15 praças de pedágio, diminuir das 27 para 15, e a partir desses números, achar o número ideal da tarifa para custear a manutenção, porque esse modelo proposto é inviável, esse modelo proposto é um engodo, é uma enganação. Então, eu penso que nós temos que trabalhar com menos praças de pedágio de manutenção, que é o que eles têm feito realmente, e as obras virem no curso do tempo. Nós temos que pensar no modelo prático. Em relação ao G7, eu gostaria de dizer que agora é imprescindível a manifestação da população paranaense, seja através de protestos, seja através... Essas audiências públicas estão inflamando o Paraná. A que aconteceu hoje em Cascavel foi muito importante. Vamos ter uma audiência pública da Assembleia Legislativa. Em Londrina também, a população de Londrina está convocada a participar, os deputados estarão em Londrina. Então, temos que inflamar a população. O G7 tem que, se for o caso, se for preciso chamar a atenção do presidente do Ministério da Infraestrutura, Tarcísio, fazer uma greve geral num determinado dia, porque a NTT está correndo, ela está correndo muito contra o tempo, não dando tempo à população. E eu só queria colocar uma coisa aqui, a minha experiência diz o seguinte: eles vão fazer audiência pública, já está aberta a audiência pública para consulta online, e eles vão fazer a virtual também, eles vão coletar os dados, e eles vão usar aquilo que eles acharem que é interessante, que na verdade praticamente não vai ser nada, e isso tudo é perda de tempo, isso tudo é um grande teatro armado para eles nos enfiarem goela abaixo. E só tem uma maneira
de pausar e parar com isso aí, que é justamente tentarmos a mobilização da sociedade, cobrança no judiciário, cobrança, alô, Ministério Público Federal. Eu tenho uma ação tramitando na primeira vara da Justiça Federal de Curitiba, denunciando que só o estudo, esse estudo que vocês estão vendo aí, que está sendo anunciado, custou 60 milhões de reais. A EPL pagou 60 milhões de reais pelo estudo. Não foi o Banco Mundial que pagou, foi a EPL que pagou o Banco Mundial, num convênio. Então, eu quero que vocês investiguem Ministério Público Federal, ou entrem na minha ação, ou entrem com a ação, porque tem um estudo de 60 milhões de reais que foi feito um convênio. Ninguém faz convênio sem chamamento público, ainda mais um convênio de 60 milhões nesse custo superfaturado. Então, essa é mais uma gravidade do sistema, isso tem que ser apurado, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, todos os entes têm que ir em cima disso aí para apurar essas irregularidades, que começou no estudo, né? Então, agora a sociedade também paranaense tem que se mobilizar. Tá certo, Fábio. E daqui, nossa parte, vamos continuar acompanhando, principalmente quando essa audiência for realizada aqui em Londrina. Muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Olha, eu agradeço muito. Eu gostaria de dizer que eu participo, eu auxilio juridicamente o Instituto Brasil Transportes. Eu gostaria de deixar o e-mail ibtinstituto@gmail.com e um telefone que é o 41 9993 56815, 9993 56815, DDD 41 de Curitiba. Podem falar com o Instituto, estou à disposição dos outros canais para entrevista, para mais esclarecimentos, estou à disposição do G7 para participar de qualquer debate, de qualquer esclarecimento. Eu posso detalhar esse plano para os senhores, onde está irregular, o que é ilegal, o que não é ilegal. Estou à disposição para prestar essa contribuição para o G7 e para o povo do Estado do Paraná, que tem que se mobilizar, e aguardamos aí a audiência de Londrina, onde teremos o prazer de participar também. Beleza, Fábio. Conversamos com o advogado Fábio Teófilos. Teófilos, sempre uma polêmica, né? Sempre importante a gente continuar debatendo esse assunto da concessão dos pedágios, da concessão das rodovias paranaenses para para mais 15 ou 30 anos, então, o modelo proposto prevê 30 anos. É um assunto que merece sempre debate, porque vai ser a principal discussão em pauta, inclusive, na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Foi até manchete da Folha de Londrina nesta sexta-feira. Muito obrigado uma vez, Fábio. Eu agradeço a sua participação. Até a próxima. Até a próxima. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.